Boa tarde a todos. Eu sou Viviana Borges, presidente da ISABESP. Depois de uma boa repercussão no nosso webinar da semana passada, no dia 29, hoje começamos mais um encontro online com um tema relevante do saneamento e do meio ambiente, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade nesse momento em que o Brasil e o mundo enfrentam a Covid-19. Esta é uma das iniciativas da ISABESP, dando continuidade às suas atividades nesse período, com as preparações do 31º Encontro Técnico FENASAN 2020, que está programado para os dias 15, 16 e 17 de setembro desse ano. Já estou vendo aqui nossas convidadas, o vídeo das nossas convidadas. Estamos acompanhando a situação nacional e mundial, seguindo as orientações das autoridades e órgãos competentes da saúde, e confiantes aí na melhoria do cenário, continuamos trabalhando com muita disposição, com afinco aí para promover o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental do Brasil. Como sempre frisamos, saneamento é a condição básica para a saúde, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é um dos elementos da missão dos profissionais do saneamento, é a valorização da vida. E a valorização da vida e solidariedade são temas do webinar de hoje. Programas solidários e emergenciais no saneamento em tempos de Covid-19. Nossas convidadas de hoje são a Érica Mota Santana, coordenadora do Programa de Voluntariado da SABESP, e a Lene Tercetório, coordenadora do Programa de Voluntariado e Ações Sociais da SANASA, de Campinas e de São Paulo. Muito obrigada, Érica e Lene, por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre as nossas convidadas. A Érica Mota é mestre em Políticas Sociais pela USP, assistente social pela PUC, e tem aí uma experiência de 25 anos em programas sociais no Brasil e no exterior. E sobre a Lêniter dos Anjos Sertório, a Lêniter é mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo e assistente social formada pela PUC de Campinas. Atualmente é coordenadora do Programa de Voluntariado da SANASA de Campinas e atua na área há 18 anos. Eu gostaria só de lembrar a todos que esse webinar está sendo gravado e que o vídeo vai ficar disponível no site da ISABESP para quem quiser assistir mais uma vez ou compartilhar o vídeo. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat, por favor. É só clicar no ícone aqui de baixo desse vídeo e ao final da apresentação das nossas convidadas, as convidadas responderão às questões. A pandemia do Covid-19 tornou o saneamento mais evidente na prevenção de doenças. Trouxe a lembrança de que saneamento é saúde preventiva e nos trouxe para o que é essencial. O setor de saneamento tem sido um dos segmentos que estão na linha de frente com ações de enfrentamento ao coronavírus. Então, vamos começar ouvindo a Lêniter sobre as ações emergenciais e solidárias que a SANASA tem realizado nesse momento para enfrentar a pandemia. Lêniter, por favor. Boa tarde. Eu quero, primeiramente, em nome do presidente da SANASA, doutora Arlide Lara Romeu, e do nosso grupo gestor do voluntariado SANASA, agradecer o convite. Nós ficamos muito felizes. A Érica é nossa parceira de caminhada aí faz tempo, então eu também quero parabenizar a Associação dos Engenheiros da SABESP, a ISABESP, por esse evento, eu acho que tão bacana, né? Eu acho que falar em solidariedade nesse momento, acho que é um dos melhores assuntos, né? Em tempos de tanta insegurança, tanto medo, tantas incertezas, acho que falar desse assunto é até gratificante para a gente nesse momento. Eu preparei uma apresentação, que a gente vai colocar aqui. Então, eu pensei em falar um pouco das ações do nosso programa de voluntariado da SANASA,
e depois falar um pouquinho da Sanasa, aqui em Campinas, algumas ações emergenciais que estão sendo feitas nessa época aí de pandemia. Eu acho que preciso da liberação do compartilhamento da apresentação do PowerPoint. Embaixo aqui não tem um share screen? Sim. Ela já foi liberada. Já vamos começar, então, a apresentação. Acho que o vídeo é depois, assim. Eu só queria falar um pouquinho, situar um pouquinho, dizer que a Sanasa é uma empresa aqui em Campinas, né? É uma empresa pública, e dizer que Campinas a gente tem 1.200.000 habitantes, e nós temos na Sanasa 2.243 funcionários, nós temos 9 DOMASAs, que são os departamentos de operação da empresa, e mais um setor de pavimentação. Nós temos também 11 agências de atendimento fixas e 2 móveis. Nós temos 5 estações de tratamento de água no município, 22 estações de tratamento de esgoto e uma estação de produção de água de reuso. O nosso programa de voluntariado na Sanasa, ele deu início no finalzinho do ano de 2012. E no ano de 2013, nós começamos a desenvolver os projetos. Esse é um folder que a gente tem lá do programa, né? Esses que estão na capa são funcionários voluntários lá da empresa. Assim, e que eu achei bacana, que nós começamos em 2012, 2013, mas a partir de 2015, nós começamos a participar do GEV, que é o Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial. E aí nós começamos a reorganizar os nossos projetos a partir de causas, né, de causas sociais e dos ODS, porque em 2015, que foi instituído pela ONU, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então nós começamos a linkar os nossos projetos às ODS. E eu quero dizer que agora, nesse começo de ano, a gente tinha um planejamento, a gente logicamente faz um planejamento anual, mas por causa da pandemia, nós tivemos que reorganizar nossas ações. E aí, assim, vamos pegar os ODS, para verificar, assim, nesse reordenamento, onde a gente estaria aí, né? Então, a gente identificou que a partir dessas campanhas específicas por causa da pandemia, a gente se identificou muito com a ODS número 2, que é a fome, a ODS número 5, logicamente, a Sanasa é a empresa de saneamento, e a própria empresa já é uma causa, que é a causa da água, e a ODS número 17, que são as parcerias. Eu acho que o que mais a gente potencializou nesse momento foram as parcerias, que ao longo aí da minha... vou dizer um pouquinho das ações, uns destaques para algumas ações que a gente já desenvolve faz tempo lá desde o começo praticamente do nosso programa na empresa, que é o projeto Água Limpa. Eu tive até a oportunidade de comentar sobre esse projeto na mostra do voluntariado que nós participamos, que é organizado pela Sabesp. Então, o que esse projeto tem a ver muito com a empresa? Porque é a coleta de óleo usado que a gente faz aqui em parceria com ONGs, com escolas, com restaurantes. Então, essas são algumas imagens de algumas reuniões que nós fizemos, algumas ações de sensibilização que foram feitas do projeto Água Limpa. Esse aqui foi o dia do lançamento, lá com toda a diretoria executiva da Sanasa, apoiando a criação desse projeto, lá em 2014, no Dia Mundial da Água. Uma parceria recente que a gente está fazendo, acho que nós vamos retomar após o momento de pandemia, é uma parceria que nós fizemos com o Bom Prato aqui em Campinas,
de trocar 1 litro de óleo por uma refeição. Então, isso estava no nosso planejamento, a gente deu um stand-by aí no nosso programa e nós vamos retomar assim que passar tudo isso, mas é uma ação assim que vai ser muito bacana, porque a população vai poder trocar o litro de óleo usado que ela tem em casa por uma refeição lá no Bom Prato. Uma ação que a gente, desde o início, faz do nosso programa é a questão das cadeiras de rodas para pessoas indicadas por funcionários. O ano passado foi bastante potencializada essa ação, a gente conseguiu comprar com recursos do voluntariado, eu vou falar daqui a pouco de uns projetos que a gente tem para arrecadar recursos, a gente conseguiu adquirir 7 cadeiras de rodas para pessoas com deficiência. A gente faz, tradicionalmente, a campanha do material escolar no começo do ano, a gente tem parcerias com algumas entidades que a gente faz a entrega do material escolar. A gente também desenvolveu, e isso a gente está falando bastante aqui do coronavírus, do Covid-19, mas também tem a questão da dengue, né? Que ela está meio escondidinha, mas ela tá acontecendo. Então, a gente fez um trabalho interessante de sensibilização de funcionários para a questão da dengue. A gente também faz tradicionalmente a campanha do agasalho, a gente distribui vários pontos aqui no município de Campinas para a coleta de agasalhos. Essa ação foi super interessante porque a gente já tinha a questão da solidariedade sempre lá no nosso programa, né? Foi uma ação que a gente fez por conta do derby. Aqui em Campinas a gente tem 2 times grandes, né, que todo mundo sabe, a Ponte Preta e o Guarani, e a gente fez uma ação de solidariedade com a participação de jogadores aqui de Campinas. A gente distribuiu cupons, os funcionários davam mantimentos ou davam chinelos para uma organização humanitária, Fraternidade Sem Fronteiras, e para uma família. Então, a gente distribuiu os cupons com o time, né? E no dia do sorteio das camisetas, a gente fez as entregas das campanhas e os jogadores foram lá prestigiar nosso evento. Esse derby solidário foi uma ação assim muito gratificante lá para nós, os funcionários gostaram muito dessa ação que nós desenvolvemos lá. A gente também tem essa parceria com a Associação dos Pais e Amigos de Criança com Câncer em Campinas, por meio do MEC Dia Feliz. Nós fizemos essa ação na Sanasa, foi muito bacana, a gente ganhou, esse dia foi bacana que nós ganhamos um troféu de empresa voluntária aqui no município de Campinas por conta dessa ação aí em parceria com o MEC Lanche Feliz. Campanhas dos brinquedos, que a gente faz também todos os anos, no mês de outubro, pelo mês das crianças. Então, a gente sempre tem parceria com alguma entidade social de Campinas para fazer as entregas dos brinquedos que os funcionários doam. Essa ação também foi muito importante para nós o ano passado, que foi o Outubro Rosa. Todos os anos a gente já faz bastante tempo palestra de sensibilização, a gente usa camisetas, a gente solicita aos funcionários que vistam roupa rosa no último dia do ano. No ano passado, a gente fez uma parceria com o Hospital de Amor, que é vinculado ao Hospital de Câncer de Barretos, para levar a carreta para fazer os exames lá na empresa. Então, a carreta a gente abriu aos munícipes a realização dos exames, e foi muito acima das nossas expectativas, a população aderiu muito a esses exames, e assim, o que eu digo que foi mais importante de tudo para mim, foi que de todos os exames que foram feitos, foram 245 exames de mamografia, 7 pessoas deram positivo nesse exame. Então, assim, a gente ficou feliz de ter dado a oportunidade para essas mulheres ter feito o exame e depois, com certeza, fazer o acompanhamento da doença. Essa ação a gente fez no final do ano passado, como eu disse, a gente tem essa parceria, em colaboração com a Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, foi o ano passado, a gente fez a arrecadação de roupas para as crianças, então foi o dia da entrega também, lá na empresa dessa campanha. Agora, as ações que a gente conseguiu desenvolver nesse 1 mês e meio, aí, indo para 2 meses, né, de
de pandemia. Então, como eu disse, a gente teve que reorganizar nossas ações, porque vários funcionários foram afastados, né, os que têm questões de problemas de saúde crônico, acima de 60 anos, e revezamento por causa do distanciamento. Então, nós reorganizamos nossas ações e verificamos que muitas pessoas, principalmente famílias que realizavam trabalho informal, famílias que trabalhavam em comércio, perderam o trabalho. Então, a gente decidiu que a gente ia potencializar campanhas de doação de cesta básica. O que eu acho bacana é que essas campanhas de doação, os programas de voluntariado, e nós também da Sanasa, assim, nunca foram prioridade para nós. Então, as doações de mantimentos, de cesta básica, ganhou assim uma nova dimensão com a pandemia, porque a gente verifica que, poxa vida, a fome não é aceitável de jeito nenhum. Então, nós ganhou essa dimensão nova, nós realmente priorizamos, e logo de início a gente fez essa primeira campanha, a gente fez essa campanha interna para os funcionários, e foi bacana, porque durou pouco tempo, mas a gente conseguiu arrecadar quase meia tonelada de mantimentos nessa primeira campanha. Aí, essa semana, a gente está fazendo a segunda etapa, e a nossa meta era atingir 1 tonelada de alimentos, e eu quero dizer para vocês que ontem, que foi o terceiro dia de campanha, a gente já tinha ultrapassado a 1 tonelada. A gente fez essa divulgação para os funcionários, convidando-os a usar o Vale Alimentação, o Vale Refeição para aquisição dessas cestas. A gente fez uma parceria com uma distribuidora de cestas básicas, com um preço mais acessível, e está sendo bastante bacana a participação dos funcionários nessa segunda etapa da campanha de arrecadação de alimentos e de cesta básica. A gente fez essa parceria com o Banco de Alimentos de Campinas, que é vinculado à Secretaria da Assistência Social, à Central de Segurança Alimentar, vinculada à Secretaria de Assistência Social, e a gente fez essa parceria porque eles têm uma organização bem interessante para a distribuição de cestas básicas, entidades do município são cadastradas, e foi aberto também para entidades espontâneas, associações de moradores, igrejas, foram abertas para fazer inscrição, para atender, então, as famílias dos territórios. Então, a gente achou que seria bacana fazer essa parceria e que, certamente, essas cestas básicas chegariam para as famílias mais necessitadas nesses tempos aqui de pandemia. Nós participamos também dessa ação da Conexão Solidária, os voluntários da Sanasa participaram, foi uma ação promovida pela Prefeitura de Campinas em parceria com a TV local. A Sanasa deu apoio logístico para essa ação e voluntários nossos também participaram. Os munícipes eram convidados a ir lá na Torre do Castelo, que por sinal faz parte do patrimônio da Sanasa, é um ponto turístico, inclusive daqui de Campinas. Esse foi o ponto de encontro, e os munícipes entregaram no sistema drive-thru os mantimentos. Então, foram arrecadadas 18 toneladas de mantimentos e materiais de higiene e limpeza para o município, e que foram destinados ao Banco de Alimentos para distribuição às famílias. Nós também, do voluntariado, temos uma parceria bacana com a plataforma Transforma Campinas, aqui do município. É uma plataforma de voluntários. Então, nós verificamos que, por meio da plataforma e da Secretaria de Assistência Social, por meio dos programas de população de rua, foram abertos abrigos emergenciais para essa população, agora em tempos de pandemia. Estavam faltando roupas masculinas para os abrigados. Então, nós tínhamos, no começo do ano, já iniciado nossa campanha de doação de roupas para o nosso bazar, que é uma ação já do nosso planejamento, fazer o bazar no início do ano. Esse bazar é bacana porque a gente arrecada roupas e utensílios e a gente vende a um preço bem acessível, e é bacana porque com esse recurso a gente desenvolve várias outras ações lá no voluntariado. A gente abriu uma conta poupança para colocação
dessas arrecadações aí financeiras que a gente tem, e o Bazar é um grande, é um dos que mais colaboram aí para a nossa caderneta de poupança. Então, o que nós decidimos? A gente teve que suspender nosso bazar, nós pegamos todas as roupas masculinas e sapatos do nosso bazar e fizemos entrega para os abrigos emergenciais, então, para a população de Rua de Campinas. Essa entrega foi feita também agora no mês de abril. Esse projeto da Biblioteca Ambulante por meio de uma parceria que nós fizemos com o programa Universidade da Unicamp, é um programa muito bacana também, de cursos com professores voluntários, e nós fomos convidados, o voluntariado Sanasa foi convidado a desenvolver o tema Poesia, Solidariedade e Voluntariado, na disciplina Comunicação no século XXI, da professora Marilisa. Nós desenvolvemos esse tema com os alunos e depois a gente desenvolveu na Sanasa também com os funcionários na CIPA. E foi bacana porque a partir dessa participação, do desenvolvimento desse tema na CIPA, nós criamos essa biblioteca ambulante. O que é bacana agora, nesse momento? O incentivo à leitura, porque todas as pessoas estão em isolamento, estão ficando mais em casa. Então, essa semana a gente voltou e ela roda, né? Ela é ambulante, ela já foi em algumas ETs e algumas ETAs, e a gente voltou para a sede esse ano, acho que essa foto é dessa semana, dos nossos livros. E como funciona? As pessoas deixam livros na estante e levam o que quiser para casa. Depois que lê, devolve. Então, é muito dinâmico esse projeto aí, e já passaram por nós mais de 2.000 livros. Então, foi bacana a adesão, e nesse momento aí de pandemia, que a gente está mais recolhido em casa, ler um bom livro também é tudo de bom, né? Essa parceria a gente tem com o Transforma Campinas também, que é os embaixadores do afeto. Nos anos anteriores, a gente fazia o voluntariado, também se juntava aos voluntários do Transforma Campinas para fazer visita para os lares de idosos aqui de Campinas. Como este ano não vai ser possível fazer as visitas, foi feita uma adequação, então será diferente. Nós fomos convidados a gravar um vídeo com um texto padrão para todos os voluntários. Esse texto vai ser editado com todos os voluntários que participarem e vão ser encaminhados agora por ocasião do Dia das Mães, então, porque sempre era na véspera do Dia das Mães que a gente fazia essas visitas. Então, nós já fizemos os vídeos, ele vai ser editado amanhã, e no final de semana eles vão ser enviados para os lares de idosos aqui de Campinas. Sobre a Semana do Brincar, essas duas fotos são do ano passado, que a Sanasa participou da elaboração do Plano pela Primeira Infância aqui de Campinas. Existe um comitê intersetorial no município, e nós participamos ativamente na elaboração desse plano, e essa ação foi desenvolvida no ano passado, e esse ano a gente também fez a proposta, né, de adequação, e também foi criado esse banner, Brincadeira Não Tem Época, está aberto lá no site da prefeitura, a gente está divulgando na Sanasa também, para os voluntários que quiserem gravar vídeos com os filhos, com netos, contando histórias, brincando, enfim, a criatividade aí à solta para gravar esses vídeos e colocar lá no banner, e a gente também está em parceria, o voluntariado da Sanasa, em parceria nesse projeto aí com o PIC de Campinas. Bom, esses são mais ações voltadas ao voluntariado, ações de solidariedade aí que a gente vem desenvolvendo, e com relação à responsabilidade social da Sanasa, a Sanasa acho que foi uma das pioneiras aqui que já se colocou na primeira semana do isolamento social decretado aqui em Campinas pelo nosso prefeito, ela já à frente decretou a isenção do pagamento de conta de água para as famílias atendidas pela tarifa social, cujo consumo é até 10 milímetros cúbicos, nos meses de abril, maio e junho. Esse benefício está beneficiando 77 mil pessoas no município de Campinas. Também o cálculo da conta de água da média dos meses de março, abril e maio do ano passado,
entendendo já que as famílias ficando mais em casa e com essas recomendações da Organização Mundial da Saúde, da lavagem das mãos, na colaboração do combate à doença, então o consumo de água certamente aumentando, então a decisão da empresa de cobrar a conta pela média esses 3 meses do ano passado. Também a Sanasa está fornecendo os copos de água da marca Sanasa para os hospitais e os abrigos de população de rua aqui de Campinas, e distribuição de máscaras e álcool em gel para os funcionários. O incentivo também do atendimento ao público online. Então, no site da empresa abre esse pop-up que a população vai poder acessar os serviços em casa. E a lavagem de ruas, que a gente tem um vídeo institucional, Viviana, de acho que 42 segundos, que eu gostaria de passar para todos. Então, é isso, né? Essa mensagem que eu queria trazer. Depois, acho que a gente está aberta a questões, a perguntas, a conversas. Então, é isso. Obrigada. Lêniter, parabéns pelas ações aqui apresentadas, parabéns para você e parabéns para a Sanasa, para essas diversas ações aí que colaboram aí para o bem-estar e para a saúde da nossa sociedade. E agora vamos passar para a apresentação da Érica Santana. Érica, bem-vinda. Está com a palavra. Olá, pessoal. Boa tarde. Deixa eu primeiro agradecer aqui o convite da Viviana Borges, de abrir esse espaço para a gente poder falar nesse momento de uma questão tão importante, né? A gente não tem muita escolha, é uma questão de necessidade, então a gente tem, de fato, que se engajar com a questão mais humanitária. Queria parabenizar a apresentação da Lêniter, nossa prima irmã, saber que nós temos o mesmo negócio e as empresas de saneamento também fazerem ações tão importantes assim, deixa a gente até com o coração mais preenchido também, né? Quanto mais pessoas praticarem o bem, melhor para todos nós, né? Pessoal, eu vou começar minha apresentação, deixa eu tentar abrir aqui, eu vou falar bem rapidamente do que a Sabesp tem feito antes da gente entrar na questão do voluntariado, né? Então, foi até uma fala nossa, esses dias, do nosso presidente, falando que a Sabesp é essencial e que pessoas são essenciais. Então, né, é uma questão de cultura da empresa, essa questão social e humanitária. Esse ODS, né, a gente fez uma votação, foi votado na empresa, a empresa respeita a transversalidade das ODS também, ou seja, as nossas ações de voluntariado estão ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento. 2 milhões de pessoas também do nosso projeto Tarifa Social, né? Decretado a questão do Covid, né? E o Brasil e São Paulo entendeu que a gente estava numa pandemia, então foi isentado abril, maio e junho. Espera aí que travou aqui. Nós também estamos em parceria com
os órgãos públicos, né? Higienizando e sanitarizando, na verdade, hospitais, instituições de saúde. São 180 mil litros de hipoclorito que a gente já tem utilizado, não somente na capacidade. Acho que travou, né, Érica? Acho que tá... O som deu uma travada. Deu. Uhum. Agora eu acho que a Érica saiu. Vamos aguardar um pouquinho a Érica voltar. Enquanto isso, deixa eu te fazer uma pergunta, Lenita. Sim. Você pode disponibilizar essa apresentação? Claro. Sim. De colocar no site junto com o vídeo? Tá Sim. certo. É uma pergunta aqui da Carolina Miller. Uhum. Depois a gente pergunta para a Érica. Vamos ver se a gente consegue colocar as duas apresentações lá no site www.aesabesp.org.br. Enquanto a Érica não entra, eu queria só falar um pouquinho aqui. Carlos De Nicola fala um pouquinho aqui sobre locais com falta d'água em São Paulo, né? Nós tivemos uma webinar na semana passada com Aurélio, representando a Sabesp. Ele falou bastante sobre a mudança na condição operacional, né? O consumo da população mudou com esse isolamento social, o hábito mudou e a condição operacional mudou também. E ele falou bastante sobre a necessidade de fazer essas mudanças operacionais para equacionar o problema. Existiram nessa meta que vocês tinham lá na Sanasa de arrecadar 1 tonelada e, de repente, arrecadar 18 toneladas de alimento, Leniter, com sua experiência, nesse momento de sobrevivência, as pessoas se olham, né? Olham para os outros, olham para os seus familiares, olham para os vizinhos, para os que continuam trabalhando em serviços essenciais. Nesse momento, você acha que as pessoas estão em condições que podem ficar em casa e sabem que correm muito menos risco dessa forma, com isolamento social, e ficando em casa sabendo disso, você acha que aflora esse lado solidário das pessoas? É por isso que o resultado muda tão drasticamente assim? Só fazendo um esclarecimento, Viviana, aquela das 18 toneladas foi aquela que foi feita a parceria da prefeitura com a TV local, que foi uma ação municipal, né? Nós participamos com voluntários lá dessa ação, e aquela da 1 tonelada é a interna que a gente está fazendo essa semana, então são 2 campanhas diferentes, então eu coloquei a que nós fizemos na Sanasa, que era essa que a gente está desenvolvendo essa semana, que é a nossa meta de 1, e aquela outra das 18 foi aquela do município como um todo, que foi da prefeitura com a TV local, e nós entramos em parceria. Mas eu acredito muito nisso, eu acho que a gente ressignificou ficar em casa, na minha opinião, sabe? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto de ficar em casa, eu quero sair. Então, e nós, com o isolamento, a gente teve que ressignificar e valorizar. Na verdade, esse, para mim, é um dos aprendizados aí dessa pandemia.
porque toda crise, sempre tem a crise, a gente sofre, a gente quer que passe logo, mas a gente sempre tem aprendizado. Na minha opinião, um dos aprendizados foi esse, o ficar em casa, o quanto despertou essa solidariedade, sim, esse valorizar ficar em casa, valorizar ficar com os filhos, com a família, valorizar nossos idosos, nosso idoso, nossa mãe, nosso pai, que a gente teve que se distanciar. Então, isso aguçou muito, na minha opinião, a solidariedade, sabe? Então, esse é um ponto positivo, na minha opinião, da pandemia, vamos dizer. Não tem, logicamente, todo mundo estava sofrendo demais com todas essas mortes, com a questão dos hospitais, mas, assim, sempre tem esse lado do aprendizado. E, para mim, um dos aprendizados é esse. Aguçou, sim, a solidariedade nas pessoas. A Érica voltou. Érica, você voltou? Érica? Eu voltei, espero que agora é para ficar. Érica, nesse tempo que tá você saiu... Sim. Está aparecendo, sim. Falta colocar no modo apresentação. Mas esse período que você ficou fora, eu pedi aqui a apresentação da casa e queria saber se você pode também disponibilizar a sua apresentação para a gente colocar no site da ESABESP junto com o vídeo. As pessoas gostam de dar uma repassada para ver se entendeu direito aqui a apresentação, as ações. É possível, Érica? Acho que sim, o Aurélio, pelo webinar da semana passada, ele disponibilizou. Pesada, mas a gente tentou colocar no site, deve estar lá. Tudo bem. Apresentação. São pesadas, né? Capricham na apresentação e ficam pesadas. Sim. Já está aparecendo a minha para vocês? Está. Saneamento básico, essencial, não pode parar. Está aparecendo a apresentação, não? Está aparecendo, sim. Eu não vou abrir, porque eu acho que... Tá, eu parei aonde? Eu parei no... Aqui? Não, acho na próxima. Foi. Posso continuar? Pode, por favor. Aqui, ok? Pessoal, então vamos lá, vou tentar ir um pouquinho mais rápido. Aqui, novamente, as ações de sanitarização, né, nos espaços de instituições voltadas para a questão da saúde, é mais uma ação da Sabesp. Doação de caixas d'água, vocês devem ter acompanhado nos meios de comunicação, teve uma parceria com a Tigre, a Manco e a Alvim, Forte Leve. Isso é uma coisa muito legal, porque a Sabesp ela foi muito da pandemia e já vieram vários parceiros, e logo no início já aconteceram várias ações. Aqui nós fizemos instalações de caixas d'água, né, a companhia, e também a mesma coisa, interior, litoral e capital. Nós já organizamos o nosso atendimento virtual, certo? Então, assim, as nossas redes de atendimento, os canais também estão funcionando super bem. E aqui, pessoal, é uma coisa extremamente importante, a Sabesp é uma empresa que se preocupa muito internamente, né? E aí é um reconhecimento da nossa gestão com os nossos colaboradores, criou-se o logo Heróis do Bem, e a gente tem tentado atender da melhor maneira possível essa questão dos colaboradores, né? Aí são os kits de higiene. Essa semana mesmo a gente foi fazer uma ação lá no Largo São Francisco, e o motorista que nos levou estava com a máscara, estava com o kit de higiene, e isso é uma coisa bem importante da gente poder verificar, né? Até agora a gente falou um pouco das ações, porque a Sabesp ela tem uma questão voluntária e social meio que se dilui nessas ações todas, né? Muito igual numa ação que é de voluntariado, mas o comunitário também fez. A gente fez distribuição de hipoclorito, principalmente em asilos e instituições. Paralelo a isso, teve uma parceria também da Sabesp com instituições que foi a Nivea, a Fiat, a DIP, a Alga Cos, e fizeram
a entrega, né, de vários kits de higiene pessoal. Então, vê-se que a Sabesp ela atua nessa questão humanitária por várias, né? Aqui embaixo a gente já começa a entrar na ação de voluntariado mesmo. Então, essa semana, né, falando da preocupação teve um drive que eles anteciparam a vacinação. O drive foi feito dentro da empresa e aí o nosso superintendente, né, o Newton, sugeriu, né, em conversa lá com os outros superintendentes, e nós então desenvolvemos a arrecadação. Então, quem via se vacinar trazia um alimento. Quem não podia trazer ou esqueceu, fazia uma doação espontânea em dinheiro. E aí, né, aí vocês estão vendo os nossos voluntários, que está a Eliane, a Osana, o Alexandre, que é o pessoal, aqui é a foto do drive, né? Colocaram uma tenda mesmo, com cara de drive, o funcionário nem precisava descer do carro, entrou, tomou a vacina no carro e já fez a doação. E aí, nos surpreendeu, a gente teve uma doação de 1 tonelada de alimentos e mais a quantia em dinheiro, e essas doações de alimentos estão sendo destinadas para 3 instituições indicadas pelos próprios voluntários e pelo Fundo Social. Então, deu um rendimento extremamente positivo, além da voluntários sempre brincando, né? A gente está num momento bem complexo, que causa muita angústia, mas essa energia, pelo menos, tenta deixar um pouco mais leve, né? Só voltando aqui, pessoal, é uma coisa importante da gente falar que os nossos voluntários, a gente tem pegado muito no pé, principalmente as coordenadoras, né? Porque a gente tem, aqui na Sabesp, o voluntariado, ele funciona representando todas as diretorias, ou seja, nós temos 5 diretorias, todas as diretorias têm uma coordenação indicada pelos seus diretores, e essa coordenação é a referência dentro dessas diretorias e funciona como se fosse um comitê. Na verdade, é só para estimular, para ajudar, para dar empoderamento, visibilidade, para a gente organizar os dados do que a gente tem realizado, porque senão a gente perde o controle. É tanta gente querendo fazer isso mesmo na natureza do nosso negócio, bem como a Leniter falou, né? E aqui você vê os nossos voluntários de máscara, de luva, né? A gente deixou um kit de higienização, então, assim, acabou a ação, eles já se higienizam, né? Então, essa preocupação nossa é fundamental e a gente pega mesmo no pé. Aqui é uma das nossas principais ações, né? E a gente começa a entrar de fato no voluntariado, que é a campanha do agasalho. A campanha do agasalho já existe há muito tempo na Sabesp, desde que ela começou, né? É uma campanha extremamente tradicional. E aí, Leniter, a gente estava falando dessa questão assistencial, a gente não vê como essencial, só que a campanha do agasalho na Sabesp, ela tem uma característica extremamente importante, é pena a gente pensar dentro dessa tecnologia social, já que a gente está falando de voluntariado, de sanitárias, né? Érica, estou por aqui? Falhando, o som está falhando muito. Se você tirar o vídeo, fique melhor o som. Caiu de novo? Não, só que está cortando muito. Vamos ver. Melhorou? Às vezes só com o som, sem a imagem, a transmissão fica mais leve. Pode, então, acha melhor? Pode ser? Érica, está travando. Melhorou? Tá não, tá, continua aí? Como travando. É que tá? Continua travando. Tá, né? Tira a apresentação. Não, Quer acho que deixa... tire a apresentação, não, então? Mas dá para tirar o seu vídeo. Quem sabe? Então tira o meu vídeo, beleza. Também, tranquilo, pode ser, melhor. Tá? Tá. Tudo bem, pessoal? Então, assim, essa nossa ação da campanha do agasalho, né? O ano passado, essas 2 frentes que eu estou falando que é o principal, é justamente a gente tem
existe um grande engajamento dos nossos voluntários, então não é só a ação do doar, né? Conforme vocês estão vendo aí, existe ações na Sabesp como um todo, litoral, interior, a capital metropolitana, então assim, desde café da manhã, jantares enormes, arrecadação, tem toda uma série de ações para a gente poder arrecadar fundos para poder beneficiar todas as instituições que a Sabesp participa. Então, são duas grandes frentes, uma frente interna de integração dos voluntários, isso também é visto como desenvolvimento de competência, porque os voluntários, eu tenho vários depoimentos de voluntários que começaram de uma maneira e no meio da campanha vão continuando de uma outra maneira, então é extremamente legal esse engajamento, que foram mais de 2 milhões de peças que beneficiam São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, 2.500 voluntários, que a gente saiba, fora os parceiros, tá, pessoal? Tá, e 540 instituições. Então, essa é uma das ações mais importantes que a Sabesp tem. Passando aqui para frente, Érica, nós temos... Agora sumiu a apresentação. Sumiu a apresentação. Da apresentação. Ixi, Maria, será que eu vou ter que entrar de novo? Espera aí. Ai, meu Deus, acho que é o lugar que eu tô. Voltou a apresentação? Não, ainda não. Mas tudo bem, pode ir falando que alguém lá da associação, a associação já vai entrar aí, entrou. Tá. Pessoal, eu acho que é o lugar que eu estou, deve ser o local de sombra, mas vamos lá. E aí a gente começou uma campanha, que é uma campanha extremamente interessante, a gente começou, logo que veio a pandemia, muitos voluntários nos procuraram, o que a gente pode fazer, a gente não pode ficar parado, como é que a gente pode ajudar, e aí procuraram suas coordenações nas suas diretorias, com a Sabesp, que a Viviane Borges já tem conversado conosco há um tempo, né? Tem um fundo chamado Doar, e aí nós nos unimos e nós criamos a campanha Saneamento Solidário, para evitar que os nossos voluntários fossem a campo por conta do isolamento social. A campanha deu super certo, né? E nós arrecadamos um total que deu para comprar 2.000 cestas, que estão sendo distribuídas também no estado de São Paulo, só que paralelo a eram. E aí nós, então, criamos um protocolo, que é um protocolo da Organização Mundial da Saúde, que é como trabalhar nessas ações de emergência em contato com a ONU, para entender como eles lidam com essa situação. Então, vocês vão ver que todas as nossas ações de voluntariado, os voluntários eles têm ido de máscara, eles têm utilizado material de higienização, têm seguido o protocolo de chegar em casa, tirar a roupa, tomar o banho, higienizar o sapato, né? E a gente fez uma outra coisa. Alô? E nós fizemos uma outra questão também, que foi uma preocupação nossa, que, na verdade, assim, todas as ações que nós levávamos, 20, 30, 40 colaboradores voluntários, nós diminuímos o número de pessoas somente para poder fazer a entrega. Então, assim, o número de voluntários para fazer a ação é o mesmo, então tem muita gente se mobilizando e muita parceria, porém, a entrega é realizada por um número menor, para pelo menos a gente poder cumprir a ação e fazer a entrega. Então, assim, ali em cima é o pessoal de Franca, né, fizeram uma arrecadação legal. Aí nós temos o pessoal aí do interior, o Fábio, o Alexandre, então foi uma ação que deu um resultado muito positivo. Pessoal, agora aqui, para andar mais rápido, eu vou falar da próxima ação nossa, que é o Desafio Rio Pinheiros. Estou recebendo uma informação aqui.
O Desafio Rio Pinheiros é uma ação em que nós vamos entrar em contato com ele para uma capacitação. E aí a gente deve fazer um curso de conscientização e sensibilização para preparar os nossos voluntários. A gente ir para dentro das escolas e realizar um trabalho voltado para a questão voluntária, porém de sensibilização à questão do... Começando agora, é a próxima campanha, mas já estou anunciando aqui, porque a gente deve entrar em contato com vocês essa semana. Natal Solidário é uma ação que a gente faz também todos os anos, em todo o estado de São Paulo, litoral. Acho que a Érica caiu de novo. Não, voltou. A Érica está no mudo agora. Aí? Voltou, Érica? Deixa eu abrir de novo aqui a apresentação. Pronto? Pronto. Melhorou? Está ruim aqui. Deu para voltar ou está ruim? Deu para voltar, sim. Será na que, tela gente? apresentação. Deu para voltar, pessoal. Acho que a gente causou uma sobrecarga aí nesse tempo de pandemia, todo mundo em casa trabalhando online, de vez em quando dá uma instabilidade, né? Está sobrecarregando a infraestrutura aí existente. E agora caiu de vez. Mas a Érica acho que respondeu aqui a pergunta, uma das pessoas aqui, Silvia Nakashi, né, fez uma pergunta de como é que tem sido as ações de voluntariado nessa época de pandemia. Acho que a Érica respondeu um pouco essa pergunta, porque falou muito da questão de EPIs e de cuidados que se tomaram nessas ações de voluntariado e ações humanitárias aí nesse tempo de pandemia. Depois a Lenita pode falar um pouquinho mais também da Sanasa, Lenita, até a Érica. Érica, você pode voltar, Érica? Eu não mudo agora. Posso voltar, peraí. Deixa eu voltar aqui. Vou ficar para depois, a Sanasa. Estou conversando com o pessoal da técnica. Voltou? Pronto, voltou. Eu vou achar aqui que é com emoção. O pessoal da técnica que ligou, Vi, falando que esse horário é um horário que está sobrecarregado, se o pessoal me ligou. Deixa eu achar a apresentação e já não estou achando mais. Espera aí. Você consegue eu acho que eu vou fazer o seguinte, Vivi, pessoal, eu vou continuar e eu vou passar. Tudo bem? Posso falar sem apresentação, gente? Pode, por favor. Então, vamos lá. Então, eu estava falando do Natal Solidário, né? A gente faz ação no estado de São Paulo inteiro. O ano passado teve uma ação linda, né? O pessoal do nosso de São Paulo se mobilizou, cerca de 80 voluntários foram para uma instituição que atende moradores de rua, que é o auge, né, da vulnerabilidade, e a gente conseguiu fazer um café da manhã num domingo de sol. Eu lembro que estava um dia lindo. O pessoal, 7h30 da manhã, já estava chegando lá, e essa ação acontece não somente em São Paulo, né?
tem mobilização no estado inteiro, no litoral. O Natal Solidário acontece em todo o estado de São Paulo. E eu estou passando aqui a apresentação para eu ir lembrando o que a gente preparou. Tá. Logo em seguida, eu falo um pouco da mostra de voluntariado nossa, que foi que aconteceu. Só um pouquinho, gente. A nossa mostra de voluntariado que aconteceu no mês de março do ano passado, e a gente trouxe vários parceiros, palestrantes, a gente fez um benchmarking com as empresas parceiras que quiseram falar, vieram para falar dos seus programas de voluntariado. A gente abriu uma grande feira de ONGs, né? Então, as nossas ONGs que a gente já ajuda participaram. Teve uma exposição de todas as diretorias, mostrando os seus projetos de voluntariado dentro das suas diretorias, e a apresentação dos voluntários. Será que esse eu consigo mostrar ou não, pessoal? Pelo menos essa foto do pessoal do voluntariado? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Espera aí. Mas eu acho que vai... Finalizou aqui a minha internet de novo. Acho que vai... Vocês conseguem ver? Não, né? Está de forma distante, viu, Érica? Está longe, tá? Tudo bem? Tá. Vocês estão conseguindo ver a apresentação, não? Não, não mais. Não mais. Não. Então, vou deixar assim mesmo. Congelada. Não sei por que não está... Está congelado, né? Tá. Pessoal, então vamos lá. A gente fez vários testes e travou, né? A gente fez uns 2 testes e estava passando normal. Bom, e aí, essa mostra de voluntariado foi a primeira que a Sabesp realizou e foi um resultado extremamente positivo. A gente teve uma expressão muito boa dos nossos voluntários. A gente conversou com o pessoal da organização e nós passamos listas de presença, tiveram a participação de cerca de 400 voluntários e a gente descobriu vários talentos. Então, tem desde super-heróis vestidos de Capitão América, ao grupo nossa, né, do pessoal do Canto Cidadão, que são as médicas, que se vestem de palhaço médicas. Teve um colaborador nosso que pintou um quadro falando da questão de voluntariado. O presidente e a primeira-dama vieram para justamente lançar as próximas campanhas e falar da parceria e das ações que a gente desenvolve junto. Então, foi extremamente rico, né? Essa foi uma ação. Aí eu vou listar, porque assim, na verdade eu estou falando das ações maiores, mas nós temos ações que acontecem no estado de São Paulo inteiro, o interior é muito forte nisso. Sempre quando nós fazemos ações, eles fazem uma arrecadação muito grande. O pessoal da metropolitana também é muito forte, então assim... Estou querendo dizer isso por quê? Porque o voluntariado nosso ele tem uma expressividade grande e acontece exponencialmente, é involuntariamente voluntária. Então, nós temos as ações, por exemplo, do Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia das Crianças, o Dia da Água, que acontece fortemente, até com caminhada, o Dia da Mulher, que tem as palestras de sensibilização. A gente faz arrecadação de material escolar, reforma de instituições, doação de fralda, de cobertor. Então, é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo que algumas ações nem chegam para nós da coordenação. As próximas campanhas nossas vão ser a campanha do agasalho, né? Um pessoal da metropolitana da região norte recebeu uma doação de tecidos, então a gente deve estar entrando com a confecção de máscaras, a gente deve lançar, os nossos voluntários vão fazer essa ação. O Desafio Rio Pinheiros, que é essa nossa plataforma. E aí nós temos uma questão que eu acho que é extremamente importante, que são os nossos parceiros de pauta.
nós somos filiados ao Conselho Brasileiro de Voluntariado, né? E é extremamente importante, eu até recomendo que outras empresas possam se filiar e fazer parte do conselho, porque eles trazem informações extremamente atuais sobre a questão do voluntariado, né? Então, é um grupo de empresas, tem um grupo de WhatsApp, a gente recebe... Então, são várias informações do que tem se falado nessa tendência mundial humanitária. A gente faz parte do GEV, agora a gente está contratando a Silvia Nakashi para prestar uma consultoria para nós. O GEV é o Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, e a gente tem uma ferramenta que é muito legal dentro da Sabesp, que é a V2V, que é como se fosse um Facebook. Os nossos voluntários fazem as ações e é um grande canal de comunicação, porque lá eles postam, tem a data, quantas pessoas se envolveram, as instituições que receberam as doações e qualquer tipo de ação que a gente desenvolva, sempre a gente coloca lá. A gente tem uma coordenação, né, que cada diretoria, como eu falei, indicou uma coordenação de referência. Então, tem, por exemplo, a Sandra Caçador da M, a Elaine Campoy, que é da R, a Janete, que é da F, a Adriana, que é da T, né? Eu estou na C e a gente tem na P a Rosana Beni. Então, são as referências que nos ajudam a, de certa forma, só pelo menos potencializar e acompanhar e servir de comunicação nesse meio tempo. A gente tem uma coluna que é muito legal de comunicação, que chama Ser do Bem, e aí nessa coluna saem todas as informações de voluntariado, e agora a gente está elaborando um material interno de comunicação. E aí, só para fechar, não sei se está aparecendo o vídeo, a minha apresentação para vocês, está aparecendo, não? Não, Érica. Não, né? Não. Tá. Queria só falar para vocês de uma plataforma, né, que é a Home Office do Bem, que a nossa área de recursos humanos, da gestão de recursos humanos criou, né, que é os voluntários, os colaboradores estão em casa, mas eles podem ter informações sobre a questão da saúde, né, e é bem legal, uma preocupação também de responsabilidade social interna da Sabesp. Então, pessoal, é isso. Eu peço desculpas, né? Acho que a internet, de fato, não colaborou. A gente fez bastantes testes. E aí, só para finalizar, eu queria falar um recadinho dessa apresentação, que a gente colocou um vídeo que nós, voluntários, fizemos para, de fato, chamar a atenção dos voluntários que estão indo a campo, né? Então, assim, a gente sabe que está em momento de isolamento social, a gente não recomenda, mas a gente também tem pegado muito no pé e a gente tem levado muito em consideração a questão da Organização Mundial da Saúde com as orientações. Então, todas as ações que vocês viram, que estão sendo feitas agora, a gente está primando muito e pedindo que o pessoal tenha essa proteção. É isso aí, Vi, já encerrei. Parabéns, Érica, parabéns. Foi um sufoco a sua apresentação, porque acho que pegamos um momento ruim aí de regularidade da internet, te prejudicou um pouco, mas são muitas as ações, muitas coisas boas aí que a gente viu. Temos algumas perguntas, algumas delas você já respondeu, né? Essa questão de usar IPIs, como é que é o voluntariado. Paramos aí para pensar naqueles que perdem seus trabalhos, seus rendimentos, lembramos da manicure, do cabeleireiro, né, do cabelo, e aí surge o voluntariado, o voluntário que sai de casa para ajudar a distribuir refeições, a distribuir cesta básica, a distribuir EPIs aí para a população, para as pessoas mais vulneráveis aí que estão na rua em condições ruins. Então, você falou bastante aí como é que é isso numa empresa de saneamento. Parabéns pelas ações, suas ações aí coordenando o grupo de voluntariado, parabéns para todos os voluntários aí do grupo de voluntariado da Sabesp, como a Sanasa, são trabalhos aí humanitários muito importantes, e nesse momento que a gente vive, todo mundo se voltando mais para o lado humano e para as coisas básicas, para as coisas essenciais, é que a gente percebe, que a gente vê
o quanto que são valorosas e importantes essas ações, né? E o quanto esse voluntário que sai de casa com essa predisposição para entregar a cesta básica por aí, né? Entre elas aí a Érica, porque está aí nas fotos, né? Como é que esse cuidado aí com os voluntários, né? Os EPIs que os próprios voluntários usam e a forma reduzida para ninguém correr risco, né? De ser contaminado, de levar uma doença para a sua família que está em casa. Então, essa era uma das perguntas aqui que a Lenita respondeu e que logo depois você veio na sua apresentação e respondeu também com as fotos. Talvez as fotos tenham ficado um pouquinho prejudicadas, mas você chegou a falar que as pessoas iam com esse cuidado de distanciamento, né? Um número reduzido, né, Érica? Foi isso? Sim. Na verdade é assim, Vi, nós, né, até foi uma recomendação, inclusive, da alta administração da empresa, porque essa questão de se preocupar é muito forte na Sabesp, né? O nosso diretor corporativo, o Adriano, ele veio com essa preocupação e que é muito pertinente, né? A gente prima por vidas humanas, trabalhamos com serviço essencial, né? Então a gente tem que se preocupar com o nosso voluntário, né? É uma preocupação muito nobre até. Só que nós tem essa questão, né, e que nosso pessoal também entendeu bem a autoadministração, que quem é voluntário, né, Lenita, tem um bichinho que incomoda, fica o tempo inteiro se provocando, né, que é essa questão, como é que eu posso estar na minha casa se tem gente passando necessidade? E o voluntário é algo que até eu costumo falar que é igual à academia, né, ou então quem não conhece e passa por isso uma vez sabe que o quanto você quer se engajar com essas questões. Então, a gente se sentiu meio que travado, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, o que nós fizemos? Os voluntários saíram ajudando, de fato. Isso é uma questão voluntária mesmo, é do voluntário, não tem que ter, de fato, um controle, mas pode ter uma organização, e é isso que a gente faz com a coordenação. Então, os voluntários foram a campo, porque se sentiram assim, até pela grande necessidade, né? Então, assim, os voluntários da metropolitana e os do interior, eles são muito procurados por as instituições que nós já ajudamos enquanto Sabesp, pelos fundos de solidariedade, pelos prefeitos. É uma característica da empresa estar nessa linha de frente de ajudar também o poder público dessas instituições. Então, a gente não consegue, somente cidades de interior, a gente não consegue desassociar a questão social, voluntária, ou filantrópica, humanitária do nosso negócio. E também aqui na capital, a gente também tem, principalmente o pessoal do comunitário enfrenta muito isso. Então, é natural, né? O que a gente falou, é algo que vem da natureza do nosso negócio, é o core business, é por conta da água, né? A água já é uma questão de qualidade de vida, já é essencial para a vida humana, e aí fica muito próximo do nosso sentimento. Então, o que o voluntário fez, né? A gente pensou nessa campanha Saneamento Solidário, que foi sensacional, porque também a gente acabou aumentando a nossa expansão de poderio dos voluntários se engajarem. Então, quem tinha algum receio, quem tinha alguma doença por comorbidade, ou quem queria ajudar e não podia sair de casa, a gente tem vários voluntários desse perfil. Eles fizeram a doação por meio do fundo do saneamento solidário que a gente fez junto com a Sabesp. E quem, né, saiu para as ruas para ajudar, e lógico, moderadamente, porque a gente só saiu atendendo a pedidos de solicitação, saiu com esse cuidado, saiu com essa restrição de ter um número menor e saiu muito consciente de que existe esse risco. Porque tem uma outra coisa que eu acho que é importante, né? A empresa não tem obrigado, então é mais forte que qualquer um, é o coração que tem falado mais forte. Mas quem tem ido para campo, sabendo de todo esse risco, também tem ido consciente. Então, assim, essas duas coisas que eu acho que é importante o voluntário saber, né? Tá indo o risco que corre, os cuidados que tem que ter, como é que a gente pode mediar. Então, a gente está tentando, da melhor maneira possível, seguir todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde está passando para nós. Tanto, e só para fechar a nossa fala, que a gente fez entrega em asilos, que hoje é considerado o maior risco são pessoas idosas. A gente tem deixado hipoclorito na porta ou combinado com as instituições para entregar para um colaborador ou um educador,
e a gente não tem entrado dentro das instituições e agora também não estamos entrando mais em nenhuma. Então, que atende criança, que atende moradores de rua, a gente sempre mantém esse distanciamento. Entrega um número reduzido, não fica muito tempo para não se expor e depois a gente já sai do espaço, da situação de doação. Essa é uma das perguntas aqui que o Alexandre César Pires fez, né? Com relação às casas de repouso e pessoas de risco e vulnerabilidade. Denite, você tem alguma coisa a dizer sobre sobre essas ações? O que poderia ser feito aí, ou que está sendo feito? Na realidade, a Sanasa também está fazendo as lava-rua, imagino que as calçadas nesses locais onde tem maior risco, onde tem pessoas de maior vulnerabilidade. Sim, são 17 pontos aqui em Campinas, nos hospitais, né? Igrejas, mercado municipal, naqueles locais potencialmente onde tem mais pessoas mesmo, né? Apesar do isolamento, então tem o alimento, os mercados assim estão abertos, então a Sanasa está fazendo esse trabalho da higienização das ruas. Eu acho que ficou aquela pergunta da Silvia, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho, porque esse 1 mês e meio, a gente teve que replanejar nossas ações, porque a gente vem num ritmo, né? Num planejamento das ações que a gente já desenvolve faz tempo, mas a gente teve que replanejar. E aí o que nós avaliamos é que, respondendo lá para a Silvia a pergunta, as campanhas de doação de alimentos, de cesta básica, sempre foi uma ação que não foi prioridade, não era prioridade para o nosso programa de voluntariado. A gente dava mais importância para as ações vinculadas a causas, né? Mas, nesse momento, que já foi dito aqui, quantas pessoas deixaram de trabalhar, né? Principalmente do trabalho informal, o pessoal do comércio, muitas pessoas perderam trabalho. E o básico, o primeiro, o elementar, é a alimentação. Então, assim, a alimentação ganhou uma nova dimensão, eu acho que nas campanhas de voluntariado, porque é a fome. Então, nós decidimos lá no voluntariado que a gente ia apoiar ações de combate à fome. Então, assim, a primeira ação que a gente desenvolveu, então, foi a campanha de doação de cestas básicas. Na primeira semana, a gente já conseguiu uma quantidade de doação significativa. E na segunda, que está sendo essa semana, a gente tinha uma meta lá, né, de conseguir 1 tonelada só entre os funcionários da Sanasa. Né? A gente incentivou o uso do nosso Vale Refeição. Então, assim, ontem ela já tinha ultrapassado nossa meta. E a outra campanha que os voluntários da Sanasa entraram em colaboração foi a do município, né? Que eu queria contar uma historinha bacana que aconteceu. Uma voluntária me contou que ela estava lá no alto do castelo, e eles também, eu acho que, Érica, tomando todos os cuidados de distanciamento, álcool gel, máscara, todo mundo com todos os cuidados. Inclusive, a gente queria inscrever mais voluntários para essa ação, e como já tinha bastante, que não foi só voluntários da Sanasa, foi o plataforma, o Transforma Campinas, ele atende o município todo, então já tinha voluntário suficiente, os voluntários nossos não puderam participar, porque já tinha voluntário suficiente, justamente para não ter aglomeração, para tomar esses cuidados. Então, uma voluntária me contou, a Helga, ela falou assim, Lê, foi uma coisa tão bacana que aconteceu em certo momento, porque do lado que estava tendo essa ação, tinham os motoboys que fazem a entrega, porque também, como os restaurantes foram fechados, então só foram permitidas as entregas, então muitas famílias também começaram a solicitar alimentação, né, pelo telefone. E aí, para entrega pelos os motoboys, né? E aí, num certo momento, eles estavam todos concentrados ali perto, num posto de gasolina, e começaram a fazer um tipo de pedaço. Ela falou, nossa, o que será que está acontecendo? Aí, no final, eles foram lá, o grupo dos entregadores, falou, olha, como nós vimos que vocês estavam aqui, nas entregas, a gente pediu para as famílias doarem alimento. Então, todas as famílias que nós fomos entregar hoje,
e doaram também alimentos. E foi uma atitude espontânea, a coisa da solidariedade que a gente estava conversando já, né, Viviana? De como despertou isso. Então, eles viram e fizeram espontaneamente, e conseguiram doação de muito. E disse que foi bacana a resposta da população. E a hora que ia entregar a refeição, escuta, você tem um mantimento para doar para essa campanha? Claro, todos doaram. Então, são ações, assim, muito bacana, que despertaram esse momento de pandemia tão difícil que a gente está passando, mas esses sentimentos aí de solidariedade realmente acho que despertou em muita gente. Tem uma pergunta aqui do Alexandre César Pires, acho que para a Érica, né? Como faço para contribuir com a ação de saneamento solidário? Existe alguma conta? Ah, legal. Sim, Como é que fica isso agora, Érica? Sim. Na verdade, a gente pensou, né? A ação do saneamento solidário, como a gente estava conversando agora, a questão da alimentação é essencial. Então, a gente tinha pensado em encerrar a campanha semana passada, porque entre essa semana e a semana que vem, a gente vai começar a campanha do agasalho, vai começar o desafio Rio Pinheiros, vai começar a campanha de máscaras. Então, assim, a gente está sentindo como vai ser para saber se a gente continua com a conta ou não. A gente deve mandar as informações para os voluntários, e aí pode acompanhar também no site da ESABESP, porque a ESABESP tem publicado, é uma conta que é do projeto Doar. Então, eu acredito, Alexandre, que a gente vai continuar por conta da necessidade, e não somente em doação, mas também em arrecadação em espécie de alimento. Quem quiser doar, a conta está no site da ESABESP, eu não sei de cabeça agora, posso depois passar nos grupos de voluntariado para a gente multiplicar. Quem não puder doar em alimento, né, que é o indicado, mas quem quiser doar em dinheiro também vai estar essa informação lá. E assim, muito legal, gente, a campanha do saneamento solidário, porque tomou uma dimensão que a gente não imaginava. A gente começou meio que assim, sabe, sem muita pretensão, vamos ver como é que vai dar, mas tem muita gente pedindo, a gente não quer que os nossos voluntários corram risco, começamos, né? Eu lembro até quando a gente conversou, Viane, a gente falou disso, e aí só que todas as diretorias se envolveram, a R veio, né? A gente fez agora há pouco uma tour, viu, Neleliter? O nosso programa de voluntariado é uma alegria só nessa empresa, né? E eu e a Elaine Campoy, a gente criou uma agenda para visitar todas as R's do interior de São Paulo. E estava no auge de uma música aí, que o pessoal do interior, não sei o que é bruto, né? E aí, todo lugar que a gente ia, a gente não sabia o que era o bendito bruto. O pessoal falava era bruto. E aí ficou meio que uma brincadeira, que tudo que a gente fala é que o pessoal da R é bruto. Ou seja, o pessoal da R é forte. Então, tiveram, assim, gente, depósitos de mobilização que ultrapassaram 2, 3 mil, 4 mil reais. O pessoal da Metropolitana também participou muito, divulgou muito, criaram ações muito semelhantes às nossas, e é muito legal isso, e eu acho que isso é uma questão que eu até queria mencionar aqui, pessoal, aproveitando esse gancho da pergunta do Alexandre, que o pessoal tem falado muito, né? É uma brincadeira até. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. E aí, uma coisa que eu costumo falar e uma coisa que eu falo muito para os nossos voluntários de todas as diretorias é justamente isso, gente. O que a gente puder fazer e mostrar, num bom sentido do exemplo, mais pessoas a gente consegue engajar, porque existe uma explicação bibliográfica, psicológica, que quanto mais a gente faz, mais as pessoas têm necessidade de saber como de, ai, que legal, que ideia legal. Então, assim, essa ideia da gente criar a campanha Saneamento Solidário desembocou em várias ações que depois aconteceram também nas ações da Metropolitana. A gente estava essa semana distribuindo ontem, que não deu para ver as fotos, mas ontem nós estávamos no Largo São Francisco. A gente levou 150 cestas básicas lá, resultado da campanha Saneamento Solidário. A gente comprou com a doação dos voluntários de todas as diretorias, e veio do pessoal da C, veio do pessoal da T, veio do pessoal da M, da F. O pessoal da F, mesmo sendo uma das diretorias menores, participam fortemente. Então, assim, todas as diretorias
na sua proporcionalidade, independente do tamanho, participam muito. É muito corporativo o nosso voluntariado. Então, Alexandre, é isso, né? Tá no site, a gente está sentindo como é que está sendo essa necessidade e tá andando. Isso é bem convergente com o que a Leniter falou, né? Que também tomou um rumo, tomou uma proporção lá na Sanasa de outra ordem, né? A pandemia chamou um pouco as pessoas para esse lado mais humano. Aqui uma pergunta da Elaine Campoy, aqui da Praça NASA, se tem problemas de arrecadação de doações em ano de eleição. Gostaria de saber como é tratado o assunto, porque parece que algumas instituições deixam de receber doações por conta disso. E a associação, a ESABESP, ela tem um programa, um projeto chamado Projeto Doar. Esse Projeto Doar, ele é voltado para determinadas campanhas, então uma conta separada, independente, e que fica aí à disposição para campanhas e de projetos eventuais, sazonais, que tem data para começar, para terminar, e a gente faz uma força-tarefa e estamos à disposição para contribuir, fazer parcerias. A Leniter lembrou aí das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, na questão de parcerias. A ESABESP está à disposição de qualquer entidade, qualquer pessoa que quiser participar, seja com serviço, seja com mão de obra, seja com recursos financeiros. De qualquer forma, a gente aceita participar. Leniter, tem alguma coisa para falar aqui, para responder para a Elaine? Sim, realmente ano eleitoral é um ano diferente, né? A gente toma muito cuidado e segue todas as leis eleitorais. Como eu disse, né? A gente teve que refazer, vai ter que refazer nosso planejamento, mas as ações de voluntariado, eu acho que independem da eleição, né? Porque a gente tem, geralmente, com funcionários, acho que os cuidados como empresa, acho que tem todos lá, acho que tem o jurídico da empresa, que sempre, aliás, tem um representante do jurídico no nosso grupo gestor de voluntariado, então a gente toma todos os cuidados. E é um ano, eu passei só um ano lá, que teve eleição, né? Mas assim, as ações de voluntariado internas lá, a gente mantém, tá? Só mais as questões da empresa, que aí realmente seguem todas as leis, sim. A gente está caminhando para o final, já está dando quase 1h30 aqui de conversa. Tem uma pergunta aqui da Maria da Graça Santiago. Vocês acreditam que depois dessa crise humanitária, depois que sairmos do isolamento, essa mobilização e as ações de voluntariado continuarão nesse nível? O programa de voluntariado sairá mais fortalecido? Quais as mudanças que vocês veem aí na cultura do voluntariado pós-pandemia Covid-19? As duas. Bom, quer falar, Lê? Sim. Eu acho assim, vai ter uma mudança, já está tendo, por sinal, né? Valores nossos, eu acho que estão sendo questionados, inclusive, né? Porque aquilo que eu já falei, essa valorização da família, eu acho que potencializou a gente ficar em casa, potencializou mais o convívio com a família, com os filhos, o cuidado com os nossos idosos, olhar com mais cuidado ainda. Essas ações de solidariedade, acho que nunca vão ser esquecidas. Acho que potencializou, sim, esse olhar para o trabalho essencial, para os nossos colegas que estão aí na linha de frente. Eu acho que deu uma visibilidade maior e um reconhecimento maior. Nossos colegas da Sanasa que estão lá, independente de pandemia, estão lá na linha de frente. Os trabalhadores do Sistema Único da Saúde, do SUS, eu acho que também o SUS sempre foi tão criticado, né? Eu acho que se não fosse o SUS aqui no Brasil, eu acho que a gente estaria muito assim mais complicada a situação.
E eu, enquanto assistente social que trabalhou na política pública de assistência do município de Campinas por mais de 20 anos, eu acho que a visibilidade e o reconhecimento dos trabalhadores do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que também está à frente aí dessa pandemia. Então, esse reconhecimento dos trabalhos desses profissionais, eu acho assim que elevou o patamar de reconhecimento de todos. Acho que basicamente isso. O que eu achei bacana também é que eu, né, sou da área social, um pouco de dificuldade com tecnologia, a gente teve que aprender. Eu acho que os aprendizados foram muitos, estão sendo muitos, né? Usar a tecnologia para o bem também. Eu tenho exemplos de voluntários, de colegas que começaram a fazer preces, né? Por conta dessa situação difícil, do sofrimento mesmo das pessoas, os primeiros que a gente viu em sofrimento, lá na China, depois na Itália, e aí foi vindo. Então, assim, aquele sentimento solidário de gratidão e de pensar no outro, de querer que isso passe logo. Então, usar da tecnologia para esses encontros, eu acho que potencializou muito esses encontros solidários pela internet. A partir de grupos de preces, por exemplo, sugerir, olha, agora, como concreto, eu quero participar de alguma ação de solidariedade, de cesta básica, ou de população de rua, de fazer alimentos. Então, eu acho que esses aprendizados aí, eu acho que, assim, estão mudando as pessoas e, assim, vendo o lado, vamos dizer, positivo dessa crise, porque até então, pandemia era só em filme que a gente via, era só em literatura, na Bíblia. Agora, nós que estamos vivendo agora, eu acho que a gente nunca imaginou. Minha mãe, que tem quase 90 anos, ela falou, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma situação dessa. Então, assim, uma situação diferente que está todo mundo, assim, se buscando. Eu acho que essa reflexão interna de ser humano mesmo, eu acho que está sendo interessante e bacana. Eu acho que muda, sim, a partir de agora. Eu acho que viramos uma página, na minha opinião. Érica, para as suas contas finais aí, o que fica dessa pandemia? Olha, eu tenho pensado muito, sabe, sobre essa situação, tenho lido bastante essa questão da gente poder ter tempo, dar essa oportunidade, né, na medida do possível, porque é engraçado, sabe? A gente está em casa, a gente está trabalhando mais, e eu do voluntariado tenho recebido, assim, informações, às vezes, 11 horas da noite, sábado, 7 horas da manhã. Ontem eu fiquei até às 11 horas conversando com o Alexandre, 7 horas da manhã a Sandra estava conversando comigo, e aí a gente já está marcando várias conversas, a Elaine, os voluntários, e isso preenche o tempo da gente, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu tenho sentido isso na pele, e eu acho que essa reflexão comunga com vários que estão me ouvindo. A gente vai voltar com certeza diferente, não tem como voltar igual. Eu acho que depois de uma grande lição dessa, se a gente voltar igual, a gente vai persistir no erro, e aquela frase, persistir no erro é burrice, né? Eu acho o seguinte, as pessoas, elas estão começando a emergir algo que elas não prestavam atenção, que é a questão humanitária. Então, assim, quem não ajudou até agora, de alguma maneira vai se mobilizar, até dentro da sua casa, eu estou falando isso, não é somente em ações, eu vou doar, não. Gente, às vezes o fato de você se solidarizar para lavar a louça, porque a maioria do pessoal dispensou quem arrumava a casa, né? Ou às vezes as pessoas nem têm, ou mora junto, se mora junto, sempre sobrecarrega alguém, a mãe, enfim, eu acho que a gente vai ter que se tornar mais paciente, mais atento a essa reflexão, essa mudança de cultura, vai ter que dar essa virada de chave, sim. Não adianta eu estar bem, me alimentando no meu apartamento e o vizinho do lado está passando fome e a gente está passando por um vírus que, se as pessoas não se cuidarem, todo mundo vai se contaminar. Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma mudança de cultura, de quebra de paradigma, de pensar na questão da economia colaborativa mesmo. Não adianta. Esses dias eu li um banco falando que pós-pandemia os juros do cheque especial vai ter que ser maior, porque eles vão ter que investir eles vão ter que investir nos custos que eles tiveram. Então, assim,
O banco já está pensando numa situação que não dá para pensar nisso agora, gente. Como é que as pessoas, 17% da população, daqui a 3 meses a mais, vai estar desempregada? Boa parte das pessoas que têm uma economia, em 4 meses é o máximo que está estrangulando o mercado. Então, assim, e aí, banco vai cobrar juros como, se não vai ter como pagar? Então, assim, é uma mentalidade de reflexão muito grande, onde o que vai submerger aí é a questão da colaboração, que é o que tem feito agora, assim, né? A gente vê pelo exemplo, pelo governo do estado, né? Ele mobiliza várias empresas, porque o poder público está totalmente saturado, ou seja, não existe recurso público, principalmente da saúde. Nosso ponto nevrálgico agora é o quê? Essa situação está pedindo para preocupar o quê? Com a saúde. É o nosso ponto nevrálgico, porque a gente não tem estrutura da saúde, né? Já estamos quase 90% dos leitos. São Paulo é uma cidade que pode colapsar em qualquer momento. O que vai salvar as pessoas nesse momento? Voltar para si, mudar, virar a chave, mudar os paradigmas, se reinventar de uma maneira criativa economicamente, nas relações sociais, dentro das suas casas, nas relações de trabalho. Então, assim, é uma mudança que é exponencial, não tem como a gente controlar, todo mundo vai ter que se preparar para essa mudança. A gente do voluntariado, com as nossas ações, já estamos pensando nisso, então eu acho que a gente vai ter que caminhar para essa mudança, né? Então, assim, como é que a gente vai continuar ajudando sem poder sair? E se nós tivermos que sair, quais os cuidados? Olha a importância da vida humana, né? A gente quer ajudar e não consegue por conta dessa restrição, desse receio, desse cuidado, mas a gente não pode deixar de ajudar, né? E eu vejo isso muito na questão das marcas. Então, por exemplo, eu estava outro dia, e eu gosto de citar muito esse exemplo, eu fui num supermercado X e uma senhora perguntou para mim, tem 2 marcas de açúcar aqui, qual das 2 que eu escolho? Aí, eu olhei lá os dois açúcares e falei, esse daqui tem uma ação, né, social. Ela falou, é esse daí que eu quero ajudar. Então, assim, a sociedade, ela está num momento tão sensível que ela tem se comovido e se sensibilizado com as empresas e com as instituições que, de fato, ajudam este momento que a gente está ajudando. Ou seja, é uma retribuição e como se fosse gratidão mesmo ao que a sociedade tem recebido das grandes empresas. Os nossos voluntários, a gente sente muito isso, esse acolhimento, sabe? Quando você... Hoje, o valor de você entregar uma cesta básica há 4 meses antes era totalmente diferente de você entregar uma cesta básica hoje. Parece que você está entregando mais um mês de vida para aquela pessoa que poderia estar passando fome e que está contando com aquilo como se fosse a última coisa da vida dela. Eu fui com um grupo de voluntários agora para o Largo São Francisco. A gente sabia de todos os riscos, a gente orientou o pessoal para não ir conosco. Eu fiz todo um combinado com o Frei, que é o Frei Diego, de como nós iríamos participar dessa ação. Então, aonde nós estaríamos, que horário, onde nós entregaríamos. E ali, os olhos das pessoas não negam a necessidade de mudança que a gente, enquanto sociedade, vai ter que ter. Porque, senão, 80% da população vai entrar num colapso econômico, os 20% que vai sustentar a economia não vai conseguir sobreviver, porque o enfermeiro que vai trabalhar é o que mora na comunidade, o taxista, o motorista de trânsito que leva para trabalhar por conta do rodízio, mora numa... Então, assim, está tudo ligado, né? Está totalmente ligado, todo mundo ligado, e a gente vai ter que mudar, vai ter que se reinventar, vai ter que ser solidário. E não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, inteligência, de sobrevivência. E aí eu acho que a gente consegue superar essa fase, mas não tem, sabe? Acho que a minha visão é essa. Se fosse falar alguma coisa, eu falasse, olha, não tem volta, é exponencial e a gente vai ter que mudar. É isso. Érica, essas suas considerações finais é um estímulo para uma nova conversa, né? Como aproveitar o momento de tantas ações solidárias, né? Em período de emergência, período de crise, aí, para estimular a construção de mais políticas públicas, né? E uma política de Estado. Acho que é uma conversa muito importante de ser feita, é um assunto que está na nossa mente. O momento a gente vai ter uma realidade diferente,
pós essa pandemia da Covid-19. Tem uma mudança aí, social, e vai ter uma mudança econômica aí enorme. É um assunto grande, que eu acho que a gente tem que explorar, faz parte, e também, voltando um pouco mais aqui para a questão do setor de saneamento básico, né? Essa pandemia fez com que todo mundo se voltasse muito para o que é essencial. O saneamento de imediato foi lembrado como um trabalho essencial que não pode parar. Muito pelo contrário, teve ações intensificadas para ajudar a população. Vocês duas aqui trouxeram as ações aí da Sanasa e da Sabesp muito bem. São muitas as ações, né? O tempo fica curto porque são muitas as ações, mas fico muito feliz aqui com o tema. Vocês receberam diversos elogios e parabéns aqui a todos. As duas apresentadoras aqui são duas personalidades aí que a gente vê engajadas e brilhantes nas suas motivações para contribuir aí com o próximo e com o outro, e conta aí com o apoio dos seus presidentes, claramente, né? E diretora, a Érica destacou aí vários, né? Destacou o Adriano, que é muito voltado para as ações humanitárias aí, não só do voluntariado, mas da questão dos empregados, da empresa. Então, quando a gente começa a falar de alguma coisa mais social e aprofundar um pouco mais nessa questão que a Érica começa a olhar para o futuro, de sociedade aí do futuro, né? Mas eu quero agradecer demais a participação aqui da Érica Mota Santana, coordenadora do Programa de Voluntariado Corporativo da Sabesp, e para Leniter, falei de diversas formas, errei tudo, Leniter Sertori, coordenadora do Programa de Voluntariado e Ações Sociais da Sanasa, de Campinas. Lembro mais uma vez que esse vídeo, toda essa apresentação, essa nossa conversa foi gravada e que vai estar disponível no site da Sabesp para assistirem novamente, para compartilhar. Está lá no nosso site a conta bancária para as doações para o saneamento solidário. A equipe aqui da Sabesp disponibilizou no chat também, quem quiser pegar, olhar o número da conta que está no chat. Eu queria falar que mais um webinar nós estamos programando para acontecer na semana que vem, no dia 12 de maio, às 17 horas, para tratar de um tema empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos, com o coordenador de inovação da Sabesp, Luiz Felipe Macruz. Nós temos um polo avançado da Sabesp lá no Vale do Silício, que faz com que a gente tenha um relacionamento aí mais próximo com os empreendedores americanos e vamos discutir um pouquinho mais esse momento de crise, que também tem que ser aproveitada como um momento de oportunidade, né? Como um momento de aprendizado, como disse algumas vezes a Leniter. No nosso site vocês encontram também aí todas as informações sobre os cursos e os momentos de tecnologia da Sabesp, e os preparativos para o 31º Encontro Técnico FENASAM, que também está nas nossas redes sociais, e seguem comunicados por e-mail e marketing. Por favor, é só entrar nas redes sociais e colocar lá para seguir a Sabesp. E convidamos todos para inscrever seus trabalhos técnicos no 31º Encontro Técnico, aproveitar esse momento de recolhimento, que as pessoas conseguem se concentrar mais, a produtividade do trabalho, produção acadêmica fica melhor. Então, apresentar os trabalhos no encontro técnico. No site do evento está no chat também. E se você quiser receber os nossos comunicados, basta se cadastrar no site www.aesabesp.org.br. Muito obrigado a todos, muito obrigada, Leniter e Érica. Boa noite a todos.